João, eu não vou ler a mensagem inteira porque nos tempos sombrios que o Brasil vive, aliás, vou até tirar ela, vou deixar ela aqui só o tempo suficiente para nossa seleta plateia poder lê-la. Nos tempos sombrios que nós estamos vivendo, isso aqui pode ser interpretado como defesa da ruptura da ordem do Estado democrático e de direito. Vamos lá. Não, a democracia não é um erro estatístico, a democracia é um desdobramento lógico da organização social. Só que assim, aí que nós vamos chegar no ponto. Eu tô trabalhando num artigo que tem mais de um mês que eu tô trabalhando nele, e aí eu faço 30 coisas, né? Daí eu escrevo roteiro de programa, daí eu escrevo artigo, daí eu escrevo análise de conjuntura pro Clube Ouro, daí eu faço lives, daí eu faço chamadas no Zoom, aí eu tenho que prestar assessorias para políticos. Um inferno. E não consigo voltar a esse artigo. Esse artigo ele busca balizar o debate sobre a Constituinte. Eu não vi ninguém fazer isso até o momento, não vejo isso em lugar nenhum, nem no livro amarelo, preciso ser franco aqui, nem no livro amarelo, porque o caminho escolhido para o livro amarelo foi outro. O caminho que eu estou traçando nesse artigo, que vai ficar gigante, é um caminho principiológico. E como ele é principiológico, ele começa das bases. Existe um regime político universal? Nós precisamos responder primeiro essa pergunta. Existe um regime político universal? O Matheus Batista perguntou isso pra mim no novo podcast dele, que nós gravamos aqui na praia no último final de semana. Foi do caralho, aliás. Curti muito, tô esperando o Batista lançar pra poder replicar aí nas minhas redes. Excelente conversa, tema muito bom e que me pega demais. Então, a primeira pergunta a ser respondida é essa: existe um regime político universal? A minha resposta é clara: não existe. O regime que funciona no Japão não vai funcionar na China. O Japão tem uma história religiosa, o Japão tem o shintoísmo, o Japão tem a crença na divindade do imperador. A China tem outro caminho. A China não é shintoísta, a China é confuciana, a China acredita no mandarinato. Agora, o regime da China vai funcionar na Rússia? Não vai. Porque a Rússia não tem mandarinato, a Rússia tem um czar. A Rússia tem a figura do líder forte, do homem de armas que estabelece sua autoridade na porrada. Pedro o Grande, Ivan o Terrível, é outro papo. A própria Catarina, mais macho do que qualquer líder do mundo hoje, não é nem do mundo ocidental. Catarina é mais macho que todo mundo. Então é a figura do líder forte que impõe sua autoridade, se necessário, pela violência, o que aliás explica a longevidade de Vladimir Putin. O regime russo vai funcionar na Inglaterra? Não vai. É o país dos condados. O país dos condados que vai dar origem ao que hoje se chama, do meu ponto de vista, de modo equivocado, errôneo. O Batista começou o podcast por essa pergunta, de democracia liberal. Não é democracia liberal, é democracia anglo-saxã. Funciona para lá, que preza por um enorme grau de autonomia local e um papel quase simbólico e ritualístico do poder central. Qual seja, ele está ali para nos manter unificados por caso de agressões externas e por caso de ações externas. No caso do Império Britânico, expandiu o Império, então precisa do rei para isso, mas na política interna britânica quem manda são os ducados. Cada ducado vai eleger o seu... vai ter o seu lord, vai eleger o seu representante para a Câmara dos Comuns. Tudo muito localizado. Nos Estados Unidos a gente vê isso no federalismo americano, no poder que os estados têm. Dá para transplantar esse modelo para o Brasil? Eu acho que não. E eu acho que o Brasil tem história. No livro Quinto Movimento, o ministro Aldo Rebelo chama atenção para esse fato de que quando os portugueses chegaram aqui e começaram a estabelecer a colonização, qual foi a primeira instituição que se formou no Brasil? Instituição política, porque óbvio, a primeira instituição a chegar foi a Igreja Católica e o Império. Chegaram os conquistadores, né, armados alguns, conversaram com os índios, estabeleceram acordo, enfim, foram avançando. E a Igreja Católica. Em seguida, qual que é a primeira instituição que eles colocam para botar para funcionar o governo aqui no Brasil? Câmara de Vereador. Quer coisa mais democrática, localista, que respeite a autonomia do que isso? Foram as primeiras instituições. Junto com a Câmara ficava a cadeia, inclusive, nos municípios. Lá na Câmara estavam todos os representantes da comunidade, basicamente.
Nós temos um tipo de democracia que, ao mesmo tempo que tem essa democracia local, em âmbito nacional, precisou da figura do homem forte para conseguir se manter unido. Foi assim desde Portugal com Dom João VI, continuou com Dom Pedro I. Quando Dom Pedro II vacila, na segunda metade da vida dele, que na primeira ele se mantém super firme, na primeira Solano Lopes tenta tomar um pedaço de terra do Brasil, ele vai lá e acaba com o Paraguai. Era um homem vigoroso, era um líder forte, entendia o papel do rei. Mas quando a saúde dele fragiliza, quando ele passa cada vez menos tempo no cargo, quando ele se desconecta das questões políticas, deixa sua filha ainda mais desconectada do que ele cuidar das questões políticas, o império implode. Primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, mostrou fragilidade, teve que logo renunciar. Vem Floriano, homem forte. República de 30 mostra, a República Velha mostra fraqueza. Vem Getúlio, outro homem forte. Quando eu vejo figuras como Gilmar Mendes divagando com semipresidencialismo, outras figuras divagando com parlamentarismo, eu paro e me pergunto, mas homens tão brilhantes são incapazes de perder, sei lá, um mês das suas vidas e estudar, por mínimo que seja, a história brasileira? Não é esse o nosso modelo. Então não acho que a democracia seja um erro estatístico. O que eu acho é que é um erro transplantar mecanicamente o modelo americano. E nem mecanicamente é, né? Porque pera lá um pouquinho, já diria Ciro Gomes, os americanos respeitam one man, one vote. O Brasil não respeita. Meu problema não é o QI de 83 ter o mesmo peso que o meu voto. Não tenho problema com isso. O meu problema é o meu voto valer 1/10 do que vale um voto no Acre. Isso me incomoda. Isso me deixa puto. E não é porque eu tenha nada contra os acrianos. É porque eu realmente acredito na igualdade absoluta e intrínseca de todos os seres humanos. As pessoas não sabem, o voto do eleitor de São Paulo vale quase nada comparado com o voto do eleitor do Norte e do Nordeste. Não é à toa que Norte e Nordeste controlam Câmara dos Deputados e Senado. É porque é uma distorção grotesca na representação. E se o Senado cumprisse sua função precípua, qual seja, de representar as unidades da federação, não haveria problema em ser igualitário. Por mim, acaba com o terceiro senador, que é uma figura biônica inventada pelos milico para não perder o controle do Senado durante a ascensão do MDB. Mas pode ser 2 por cada unidade da federação, sem problema, até aí tudo certo. Agora a Câmara não pode. A Câmara tem que ser one man, one vote. Se eu tenho 30, 40 milhões de pessoas em São Paulo, elas não podem ter o mesmo peso de representação em Brasília que 1 milhão de pessoas do Acre. Não faz sentido. Não tem lógica. E é isso que acontece. O fato é que o Acre tem muito mais peso de representação do que São Paulo. A Amazonas tem muito mais peso de representação que São Paulo. Tocantins, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima. Para não falar nos estados do Nordeste, Sergipe, Piauí. Estados minúsculos, com meia dúzia de habitantes. E que botam no mínimo 9 deputados federais. E aí São Paulo fica subrepresentado. Santa Catarina está com 2 deputados federais a menos do que deveria ter por sua população. Então o problema não está na democracia. O problema está nas distorções da democracia brasileira e na negação da nossa história e na tentativa grotesca de transplante de modelos estrangeiros. Nós temos o nosso próprio modelo. O nosso próprio modelo diz o seguinte: nós precisamos de uma figura de autoridade e de força na presidência da República. O brasileiro sente-se representado politicamente pelo presidente da República. O brasileiro não tem tradição partidária. Você vai nos Estados Unidos, em qualquer cidadezinha, pode ir no estado democrata e no outro republicano. Chega lá e pergunta: você vota em quem? Não, eu voto nos republicanos porque meu pai votava nos republicanos, porque meu avô votava nos republicanos, meu bisavô era republicano, meu tataravô votou em Abraham Lincoln. Ah, que igreja que você frequenta? Ah, uma igrejinha aqui que foi fundada em 1700 e não sei quanto. O primeiro pastor dela veio no Mayflower e fundou essa igrejinha. A igrejinha também é republicana. Aí você vai no outro lado, você vota em quem?
Não, eu voto nos democratas, eu votei na Kamala Harris, eu votei no Joe Biden, eu votei na Hillary Clinton, eu votei no Barack Obama, eu votei no Al Gore. Eu sempre votei nos democratas, que meu pai era democrata, meu avô votou no Franklin Roosevelt, meu bisavô votava nos democratas e assim vai. Mesma coisa com a igreja, mesma coisa com o clube social. Tá? A igreja que foi fundada por um que é outro que veio do Mayflower, mas que pensava diferente e fundou essa igreja que também sempre apoiou os democratas. Aqui no Brasil isso não existe. Aqui a identificação é com o líder. Tanto é, e nisso eu sou obrigado a dar razão pro Olavo. O Brasil não teve e ainda não tem direita. Tem bolsonarismo. Não teve e dificilmente terá esquerda. As pessoas transformarem em meme essa coisa de xingar todo mundo de comunista. Não tem 50 e tantos milhões, 60 milhões de comunistas no Brasil, pelo amor de Deus, gente. Se tivesse isso, eu tava no paredão faz tempo. O que se tem no Brasil são lulistas. Essa é a natureza do povo brasileiro. É compreender essa natureza, desenhar um sistema político funcional, porque não dá para uma sociedade que pensa assim, o Congresso tomar o orçamento da mão do presidente. Não dá para uma sociedade que pensa assim, o Supremo querer legislar. Porque daí ele tá matando, inclusive, as poucas representações de maneira mais fluida do sentimento da sociedade, que é o Congresso. Então não é que a democracia seja um erro estatístico. O problema é a democracia brasileira do modo como foi estabelecida pela Constituição de 88.